tudo bem? Como estão? Estão bem? Hoje, quinta-feira, vamos dar início às nossas aulas. E para isso, eu trouxe aqui para vocês o agendamento, das aulas de hoje. E, como sempre, nós vamos iniciar com a retomada do conteúdo da aula anterior de matemática, certo? Então, para isso, pegue o seu livro de matemática para fazermos as nossas correções, certo? Isso. Então, aqui, ó, inicia-se nesta página, não é isso? Simetria, da qual nós vimos na aula anterior, certo? Vocês fizeram o desenho desta flor, mostrando o eixo de simetria? Legal, não é? Descobriram como é legal o eixo de simetria, que é o que dá o equilíbrio, não é? De as ambas partes da flor, certo? Agora, vamos prosseguir, ó. Primeira questão da página 109, certo? Então, para isso, aqui ele está pedindo para escrevermos o nome, né? Onde tem simetria e onde não tem. Nas imagens, da qual é uma borboleta, o número 9, o cacto, certo? Que eu desenhei, e uma folha. Então, ele pede para você, de acordo com as informações dos estudos de simetria, certo? Que é aquela linha do meio central, que é o que dá o equilíbrio e que divide o desenho em duas partes iguais, certo? Então, a borboleta, ela tem simetria? Você dá para identificar se tem simetria? Sim, não é isso? Então, você escreveu o nome sim, certo? No número 9, e o 9, ele tem simetria? Se você fazer uma linha ao meio do número 9, tem simetria? Ficou com as partes iguais? Não, né? Então, você irá colocar o nome não. Acredito que você colocou, certo? No cacto. E o cacto? Se você dividir ao meio, esse mesmo lado ficou igual a esse? Não, muito bem. Então, o cacto não tem simetria. A folha? A folha, sim, correto. Se você botou sim, muito bem. A folha, ela tem simetria sim, certo? Agora vamos para a página seguinte, ok? Ok. Então, agora, tá pedindo o quê na segunda questão? Para o quê? Você pegar uma régua, não é isso? Colocar na imagem, cada imagem aí no seu livro, e traçar uma linha bem central, fazendo o quê? O eixo de simetria em cada imagem. A da figura letra A, que é o carro, já está traçada, não é isso? A próxima é o que? A joaninha, certo? Então, você traçou a linha bem no centro da imagem com a sua régua e o lápis, ótimo. Agora, na letra C é uma tartaruga, ok? Traçaram a linha no eixo central da imagem. E na letra D é um ventilador, você também traçou a linha central, fazendo o eixo, fazendo a simetria da imagem. E na letra E é um rosto humano, não é isso? Você também utilizou a régua para fazer o quê? E o lápis, traçando o eixo de simetria. Ok, muito bem. Se você fez assim, ótimo, genial. Tá entendendo o assunto simetria, certo? Agora vamos para a página seguinte, ok? Então, agora concluindo, as nossas correções, ainda com o seu livro, para terminarmos as correções das atividades anteriores, na página seguinte, a terceira e a quarta questão, Então, observe que neste quadro aqui, que pede para você pintar,
seguindo essa sequência das cores do outro lado, a quantidade de quadros. Como eu não tenho pincéis, né, de acordo com as cores pedidas aí, eu só utilizei essas cores aqui para diferenciá-las. Mas você vai contar a quantidade de quadros que tem do lado esquerdo, não é, do eixo de simetria, que é o de lá, e vai pintar a mesma quantidade do lado direito da simetria. Assim, utilizando o eixo simétrico. A figura tem que ficar no eixo simétrico, certo? Então, você vai utilizar essa sequência aqui nas cores pedidas aí, certo? Porque essa central já está pintada de azul, certo? Porque aqui neste quadro nós temos 100 quadrinhos, ok? Então, depois você vai seguir essa ordem para ir pintar a mesma quantidade de quadrinhos do outro lado, na cor pedida. Acredito que você tenha feito, não é isso? Depois você vai aumentando a quantidade de quadrinhos em outra cor para ficar igual ao outro lado. Seguindo também vai pintar aumentando a quantidade de quadrinhos, né? Para identificar de acordo com o outro lado. E por último você vai também pintar até chegar ao final dos quadrinhos igual o outro lado, ok? Dessa forma você utilizou o eixo simétrico, a figura ficou no eixo simétrico, ok? Agora, na quarta questão, como você pode observar aí, né, na malha quadriculada, né, nós temos aí, pede para que você desenhe do outro lado a imagem de uma flor e do outro lado a imagem de uma borboleta, certo? Então, você observa a quantidade de quadrinhos, tanto na vertical como na horizontal, ok? E vai fazer as mesmas medições do lado esquerdo de acordo com o lado direito e vice-versa. Você vai medir, fazer o desenho da rosa, utilizando a quantidade de quadros com o eixo de simetria para que o lado direito fique de acordo com o lado esquerdo e assim formando o outro lado da flor, ok? Nesse aqui é a borboleta, então eu resolvi já estar com ela toda feita aqui também, não é isso? De um lado nós temos o lado esquerdo que já está feito aí da borboleta, não é isso? E do outro lado do eixo de simetria, que é que eu coloquei na linha preta para diferenciar. Nesse aqui tá na linha vermelha. E neste outro lado direito, você vai desenhar o lado direito da borboleta, utilizando a quantidade de quadrinhos que for utilizado do lado esquerdo, a mesma quantidade do lado direito, certo? Então, com essas atividades, eu acredito que você entendeu o eixo de simetria, ok? Então agora nós vamos dar continuidade ao nosso novo conteúdo, ok? Ok, então agora na página 106, matemática e arte, geometria e arte, né? Matemática e diversão, geometria e arte. Então, como você pode observar aqui nesta página, você pode observar que tem o quê? Uma imagem, né? Um quadro, uma pintura de um artista, né? Que tá utilizando algumas formas geométricas, como você pode observar, das quais nós estamos estudando, como também diversas cores, não é isso? Então, você seria capaz de identificar quais formas geométricas estão sendo usadas nesta pintura? Então, assim como os artistas usam essas formas geométricas para fazer as suas belíssimas obras de arte, você também pode estar criando um quadro, né, uma pintura, um desenho, utilizando estas formas geométricas, né, e várias cores. Então, aí nesta obra de arte, você pode observar que nós temos as formas geométricas de um retângulo, né? De vários retângulos, de o quê? De um quadrado,
de um trapézio. O trapézio é esse mais parecido com o telhado, né? Que parece ser uma paisagem urbana, não é isso? Tem também o que? O formato de um losango, que pode ser o da folha, que é o da árvore também. Então, aí tem várias formas geométricas, como você pode observar, ok? Então, você também pode estar fazendo a sua obra de arte, certo? Então, nesta página, ele está se referindo mais a pinturas, a obras de artes, utilizando as formas geométricas, certo? Agora vamos para a página 107, ok? Na página 107, como você pode ver, nós temos aqui a imagem de um tangram, né? Que é um quebra-cabeça de origem chinesa, constituído por 7 peças de formas geométricas, não é isso? Da qual você pode estar o quê? Montando diversas formas, formatos, desenhos, utilizando estas peças. Como você pode observar, as crianças estão utilizando as peças do quebra-cabeça, que sugere aqui de você estar pegando do seu material criatividade, né, que acompanha este livro, que tem essas peças do tangram. Então, para você destacar essas peças, faça um envelope para não perder as peças, para você também estar brincando em outro momento, né, montando e algumas formas, desenhos, né, sobrepondo peças sobre outra, né? Sobrepor é o que? É você montar um desenho utilizando o desenho de uma outra figura, de um barco, por exemplo. Você vai montar utilizando as peças do quebra-cabeça do tangram. Então, você vai sobrepor. Sobrepor é colocar uma peça sobre a outra, entendeu? Como tem aqui a sugestão de que as crianças estão brincando. Observe que quando eles estão montando estas peças aqui, eles estão utilizando, colocando peças sobre a outra, de forma que contemple, né, a imagem que fica embaixo, contempla as gravuras que eles estão botando em cima, que é o sobrepor. Aqui você pode observar, eu trouxe aqui, ó, como você já sabe que você tem, desculpe, esse material tava de cabeça para baixo. Você tem este material aqui, né, que acompanha o seu livro. Aqui está as peças do tangram, certo? Da qual, como eu lhe falei, com a orientação de seu familiar, quando você destacar, você faça um envelope para daí guardar essas peças para não perdê-las, ok? E aí, continuando aqui, você vai montar vários formatos, sobrepondo uma forma geométrica sobre a outra, né? Agora nós vamos para a página 108. Na página 108, ele pede para você colocar o que? Contar quantos triângulos tem sobre a forma. Eu trouxe a primeira, que é a forma de um barco, e você pode ver as outras alternativas, desculpe, né? Essa daqui é a letra A, aí tem a letra B, não é isso? Temos até a letra D, que são outros desenhos e que foi montado com as peças do tangram, né? Uma sobre a outra. De imediato você pode olhar, eu vou explicar aqui com mais calma. De imediato, quando você olha aqui, este barco, você observa que só tem quantos triângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é isso? Ou só? Pelas cores. Azul, 1. Na cor vermelha, nós temos o quê? 1, certo? Na cor lilás, nós temos uma, né? Então, aqui nós temos 1, 2, 3. Na cor amarela, na cor laranja, na cor verde, nós temos um triângulo de cada cor. Contando, nós temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, nós temos um triângulo na cor azul, um triângulo na cor vermelha, um triângulo na cor verde, um na cor amarela,
um na cor laranja e outro na cor lilás. Desculpa, eu esqueci o acento, acontece, aula ao vivo, é assim mesmo. Então, ele pede para você contar quantos triângulos tem sobre a imagem do barco. Então, de imediato, são o quê? Só são 6 triângulos, não é isso? Mas eu já trouxe este exemplo para que você daí possa estar fazendo as outras alternativas, né? Então, este azul você pode dividi-los em quanto? Em quantos? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, certo? Aqui nós temos quanto? 4 aí. 5, 6, 7, 8, certo? 8 aí. 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15. Então, quantos triângulos tem esta imagem? 15. Não é surpreendente? Então, da mesma forma, você vai fazer com as outras letras. Você vai contar quantos triângulos tem. Não vá se basear de impacto pela primeira impressão. Você vai ter que dividir os triângulos maiores para que se formem em outros. Por exemplo, só esse azul aqui, eu formei quantos triângulos? 1, 2, 3, 4. Olha aí. Da mesma forma, você vai fazer com os outros triângulos, certo? Continuando. Na segunda questão aqui, você pode observar que as crianças também, elas fizeram outros desenhos sobre outras imagens, não é isso? Não é isso? Então, elas fizeram o quê? São chamadas de figuras concluentes, certo? Concluentes. É quando uma figura se assemelha à outra, certo? Para isso que foi formado a imagem dessas gravuras que você pode observar aí que as crianças fizeram, certo? Então, na terceira, ele está pedindo também para que você faça um polígono concluente, desculpe, ao outro na malha quadriculada, certo? Porque concluente são o quê? São uma imagem que se assemelha à outra. Porém, pode ficar de outra forma, como aqui na segunda questão, que pede para você pintar as figuras concluentes. As figuras concluentes são as figuras que se assemelham, porém não estão na mesma posição, pode estar de outra forma, assim como as peças do Tangram, que você vai fazer sobrepondo uma imagem, né, de outra forma, mas semelhantes, certo? Você entendeu mais ou menos o que eu quis passar da orientação desta página, que é a página 108. Então, agora nós vamos para a página 109, certo? Na página 109, aqui, como você pode observar, as crianças, a Malu e o Igor estão usando uma forma retangular, não é isso? A mesma área, só que na base da área da Malu foi dividida em quantos quadrinhos? Foram divididos em 12, não foi? Agora, na do Igor, usando a mesma área, certo? Mas a base foi dividida em mais quadrinhos. Foi utilizado a linha, né? Formando 24 quadrinhos. Então, esta aqui é o que? É a linha e a área, que é a área que está sendo dividida, o retângulo, que é o que? Esse retângulo aqui é a área, a base é o que compreende a área, que é o que está dentro do retângulo, os quadrinhos, ok? Então, o de Malu é o mesmo formato do Igor, porém, a divisão dos quadrinhos de Malu foram de quantos? 12, não é isso? Já o de Igor, a mesma área, os quadrinhos foram divididos em quantos? 24, não foi isso? Então, esta parte aqui está explicando a relação da área, como é aqui o título, né? Isso, ó, a ideia de área. Então, a área é o que compreende a base, certo? Essa aqui é um exemplo. A área do quadro. O que compreende esta área? A base. Qual é a base? O quadro, certo? Então, esta área aqui eu posso dividi-la
ao meio, certo? E posso fazer uma quantidade de quadrinhos na parte superior e uma quantidade de quadrinhos na parte inferior. Porém, utilizando essa mesma área, eu posso fazer como o Igor e a Malu, utilizando a área, mas aumentando a quantidade de quadrinhos. Para isso, basta usar o quê? As linhas, certo? Ou seja, corresponde também à simetria. Pode ser também, não é isso? A linha que você vê aqui, que formou novos quadrinhos, certo? Esta parte aqui está explicando mais a questão da área da imagem, ok? Agora nós vamos para a página seguinte, ok? Muito bem. Agora na página 110 tem uma outra atividade, certo? Aqui nós temos o quê? Um retângulo com quantos quadrinhos na vertical? 4 quadrinhos, não é isso? E na horizontal, 14 quadrinhos, certo? Então, aqui diz que a Andressa, ela fez um mosaico retangular com peças coloridas, né? Como você pode observar, aqui nós temos o que, ó? No seu livro tem 8 quadrinhos na cor roxo. 8 quadrinhos, né? Só que na parte superior ela foi dividida, ela pintou 4 quadrinhos na cor verde. E na parte inferior, ela pegou mais os 4 quadrinhos e dividiu de forma que esses quadrinhos ficassem em 6 na cor vermelha, certo? Novamente, 8 quadrinhos na cor roxo, certo? 4 quadrinhos na cor verde e 6 quadrinhos na cor vermelha. Novamente, 8 quadrinhos na cor roxo, certo? 4 quadrinhos na cor verde, na parte superior, 6 quadrinhos na cor vermelha. E fechando aqui o mosaico, mais 8 quadrinhos na cor roxo, certo? Observou como é interessante? A mesma medida, ela fez várias pinturas. É interessante. Eu trouxe aqui a letra A para responder com vocês, explicando para que você possa responder as outras alternativas, ok? Com base na orientação, né? Observando o quadro, né? Lendo, interpretando e com base na letra A, você irá responder as outras alternativas, certo? Então, vamos lá. Aqui diz que Andressa usou na composição do mosaico 4 peças que lembram um retângulo, não é isso? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, que lembram um retângulo. E roxos foram quantos? 6 peças que lembram triângulos. Aqui, ó, 6 que lembram triângulos, se você for observar. Aí diz mais, vermelhos e quanto? 3 peças para que lembram a quantidade de quadros verdes, certo? Ó, 3, ela usou na quantidade, na cor de quadros verde, né, de quadrinhos. Então, com base nessa orientação, né, de acordo com o quadro, você vai responder as outras alternativas que seguem esta questão, correto? Já na questão de número 2, pede que você aqui faça o quê? Forme 2 retângulos usando 3 peças do tangram, mas com a mesma área do quadrado, certo? Você vai montar utilizando 2 retângulos, utilizando 3 peças do triângulo, na mesma medida da área, viu? Na letra B, você vai formar 2 triângulos também com a mesma área, utilizando o tangram, ok? Agora, na página 111, como você pode ver aqui, tem um site, né, que você pode estar acessando mais para ver, entender mais as orientações, né, de acordo com este assunto interessante. Mas, de antemão, ele pede aí o quê?
nós temos quantos triângulos aí? Nós temos 4 triângulos. Só que tem um que não tem uma identificação de letra, só tem identificação de cor, não é? Os outros têm letra A, B e C, cada um com sua respectiva cor. Só que a pergunta é, qual destes triângulos é congruente com o triângulo na cor cinza, certo? Porque congruente, gente, é o quê? É uma figura que fica o quê? Que fica em cima da outra, que é sobrepor. Ele traz a orientação aqui, ó, de modo a ficar ajustada sobre a outra, certo? Então, com essas orientações, eu espero que vocês tenham entendido para dar continuidade a responder as atividades. E nós agora vamos para a próxima aula, certo?